Nós dissemos na aula passada que o pensamento moderno se tornou predominantemente antropológico. Isso significa que o homem, o ser humano, se tornou o centro do pensamento, o objeto a ser analisado. Isso se faz também através do nascimento de uma ciência que desenvolve seus métodos em diálogo com a sociologia, que é a antropologia. Antropologia vem do grego anthropos, que significa homem, e logos, que significa, nesse caso, estudo. O estudo do homem entendido como ser humano. Na modernidade, o homem passou a ser estudado, então, por diferentes ângulos. O nascimento da antropologia como ciência possibilitou diversas abordagens para se compreender esse indivíduo que se tornou o grande centro da reflexão humana. E para falar do homem de maneira tão diversificada e de maneira tão complexa como este próprio homem exige, a antropologia desenvolveu várias divisões ou áreas de especialização. Assim, a partir da antropologia empírica, nós podemos falar de antropologia física, por exemplo, que seria o estudo da espécie humana, das suas origens, a evolução, a diferenciação dos tipos de raça, contando com disciplinas auxiliares como a antropometria, que estabelece critérios de classificação dos tipos raciais, e a paleontologia, que se ocupa do homem fóssil ou do homem pré-histórico. Outro ramo das ciências do homem ou da antropologia é a antropologia cultural ou a etnologia, que estuda as criações materiais e intelectuais do espírito humano, que são resultados de um processo de interação social e que conta com a arqueologia e a linguística como disciplinas auxiliares. Nós temos também a antropologia filosófica, seria uma espécie de coroamento de todas as preocupações com o homem e sua relação com o universo. Essa não se subordina aos métodos da antropologia empírica, das antropologias física e cultural. Ela é de natureza essencialmente especulativa e se volta mais para os aspectos subjetivos da experiência do homem. Justifica-se a existência de uma antropologia filosófica por causa da necessidade de uma visão global, de uma visão integral do homem e de seus problemas, bem como dos mistérios que envolvem toda a sua existência. Ao contrário da antropologia empírica, que fala do homem como ele, isto é, na terceira pessoa, na antropologia filosófica se fala do homem na primeira pessoa, se fala do eu. Portanto, o que está em foco não é tanto o problema do homem em geral como humanidade, mas o problema do indivíduo, o problema do singular existente, como um ser engajado na realidade que concretamente constitui o mundo das suas próprias experiências pessoais. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Nós temos também a antropologia teológica. A antropologia teológica é uma espécie de confluência entre filosofia e teologia.
Aqui, porém, nós encontramos uma limitação teórica bem definida. Se na antropologia filosófica nós podemos especular sem limites sobre a natureza do homem, seus problemas, seus mistérios, na antropologia teológica nós temos que estudar o homem à luz da revelação. Isso não significa que a revelação não nos dê margem para especular, mas nós não podemos afirmar em nome dela aquilo que evidentemente extrapola essa revelação. Portanto, quando nós dispomos a estudar antropologia teológica, nós podemos demonstrar o espírito científico e filosófico, mas nós não podemos nos afastar daquele que é o ponto central, a referência da revelação, que são as Escrituras. O resultado das pesquisas nos campos teológicos e filosóficos podem encontrar equivalências dentro da antropologia, mas ela só constitui uma doutrina para aqueles que acreditam na revelação. Há um problema antropológico que se deve em grande parte ao fato de ser praticamente impossível estabelecer uma antropologia em bases totalmente objetivas. Mesmo quando se advogue que isso é possível, se tratando de uma antropologia física ou de uma antropologia natural, cultural, até certo ponto, há um problema antropológico que se deve em grande parte ao fato de ser praticamente impossível estabelecer uma antropologia em bases totalmente objetivas, mesmo quando isso é justificável a partir da antropologia física. Certamente, isso não acontecerá na antropologia filosófica nem na antropologia teológica. Não se filosofa ignorando o campo do subjetivo. O pensar pressupõe e, de certo modo, inclui o sujeito pensante. A impossibilidade de se pensar uma antropologia que seja totalmente objetiva resulta do fato do homem ser, ao mesmo tempo, sujeito e objeto dessa ciência. O homem, portanto, no estudo antropológico, é tanto o sujeito cognoscente e objeto cognoscível. Os dois se identificam porque os dois são o mesmo.